sabemos, trailer da segunda temporada de House of the Dragon. Não é bem um trailer, é mais um teaser, assim. Eu achei bem longo pra ser só um teaser. Pra mim, teaser é aquele bem pequenininho, como a gente viu um pedacinho de Winterfell, assim, a gente teve um teaser desse há um tempo atrás. Mas agora a gente teve o trailer, eu vou chamar de trailer, que foi divulgado no painel durante a Comic Con Experience aqui no Brasil e logo após postado nos canais oficiais do youtuber da HBO, da Max e também da franquia Game of Thrones. E é esse trailer que a gente vai esmiuçar agora. De cara eu quero comentar com vocês que eu não esperava me entusiasmar com um trailer de House of the Dragon, com um trailer da franquia Game of Thrones como eu me entusiasmei. Apesar de eu estar assistindo novamente a primeira temporada e eu espero trazer aqui aqueles resumos dos episódios. Não sei ainda se eu vou fazer da primeira temporada toda, antes de começar a segunda, ou se eu vou fazer episódio por episódio. Inclusive, se você quer episódio por episódio ou quer um único vídeo explorando toda a primeira temporada, conta aí pra mim nos comentários. Mas eu me entusiasmei muito e eu vou contar por quê. Basicamente por causa do visual. Eu acho que eu não vou saber me expressar exatamente, assim, os termos técnicos, as partes técnicas do que eu vi nesse trailer. Mas eu vi uma estética bem diferente do que a gente viu em Game of Thrones. Game of Thrones sempre teve uma estética, assim, meio estranhinha, digamos assim. Nunca teve aquele calor do fantasy pseudo-medieval. E foi isso que eu senti nesse trailer de House of the Dragon. As cores, os ângulos da cena, algumas coisas assim, me remeteram muito a filmes antigos de fantasy pseudo-medieval e também as séries clássicas da BBC, tanto de ficção histórica com pontinhos, assim, com doses de fantasia, de magia, quanto as séries mesmo de fantasy, full fantasy da BBC que nós tivemos. E assim eu consigo lembrar de cabeça de Dragon Slayer, de As Brumas de Avalon, de The Hollow Crown, que são alguns nomes que me vêm assim à cabeça. As cenas de batalha, a gente teve várias cenas de batalha em Game of Thrones, mas é um feeling, é uma sensação, é um visual que me remete muito ao fantasy. E tem um outro momento também que eu vou comentar que parece que me faz pensar que a HBO deixou de ter vergonha de ter um fantasy. Eu sentia falta desse abraço em Game of Thrones e eu senti falta desse abraço em House of the Dragon, mas parece que esse abraço chegou com a segunda temporada de Hot D. E isso é maravilhoso porque a gente tem que lembrar que foram essas obras que inspiraram o George Martin a fazer Crônicas de Gelo e Fogo, inspiram Game of Thrones e também dão origem a gente pode lembrar, por exemplo, de The White Queen, que é a série que adapta o romance da Philippa Gregory, que é da BBC, se não me engano, BBC em parceria com o Stars, e tem essa estética medieval, porque se passa durante as Guerras das Rosas, e as Guerras das Rosas é uma das maiores influências do Martin, né? A gente tem aqui em House of the Dragon tanto a anarquia, né? A questão da guerra, de como que a guerra se desenvolve, quem são os players ali, a gente tem a anarquia. Mas a gente tem também as Guerras das Rosas com a divisão em cores. A gente tem o preto da Rhaenyra e o verde da Alicent. E nas Guerras das Rosas a gente tinha o branco dos York e o vermelho dos Lancaster. O branco dos Yorks, por isso a rainha branca era uma rainha York, e o vermelho dos Lancaster. Peça do Shakespeare que fala sobre as Guerras das Rosas é que é feita essa referência da divisão das facções. Enquanto lá era a Rosa Branca contra a Rosa Vermelha, House of the Dragon nós temos os verdes dos Hightower e os pretos dos Targaryen, da facção da Rhaenyra. A gente tem que lembrar também que a HBO vendeu o Game of Thrones como fantasy para aqueles que não gostam de fantasy, o que foi a maior mentira que eles já contaram, porque Game of Thrones é completamente fantasy, as Crônicas de Gelo e Fogo é completamente fantasy, em nenhum momento aquilo ali foi outra coisa senão fantasy. Eles venderam uma ideia de que não existiam conflitos humanos complexos dentro do fantasy, o que é uma mentira enorme, é uma falsidade e é uma ofensa muito grande aos fãs de fantasy. Eu particularmente sou uma crítica disso, sou uma crítica do Martin também, que muitas vezes, acho que por essa aproximação com a HBO, parece querer se vender como muito sério, como um fantasy diferente dos outros, com um ar de superioridade que não existe, porque existem várias outras obras de fantasy no subgênero de Grimdark, muita violência, com todas as coisas que a gente tem em Game of Thrones e em House of the Dragon, que nos venderam para outras pessoas
como fantasy para quem não gosta de fantasy, quando na verdade isso chega a ser ofensivo. Get the idea. Mas vamos aos detalhes desse trailer, detalhes que eu posso ou não ter entendido errado. Claro, spoilers para a segunda temporada de House of the Dragon e spoilers do livro que dá origem, Fire and Blood, do George R. R. Martin. Eu vou precisar dar uma olhada aqui nas minhas notas, porque tem muita coisa pra gente esmiuçar nesse trailer, então se eu olhar um pouquinho aqui pra baixo, é porque eu estou olhando para as minhas notas. E nós começamos o trailer com uma narração do Otto Hightower, que fala sobre os erros cometidos nas horas que se sucederam à morte do rei Viserys. A gente não sabe com quem ele tá falando e não dá muito pra entender se ele tá meio que pedindo desculpa por esses erros, ou se ele tá tentando remediar esses erros com a sua facção, que são os verdes. Enquanto isso, a Rhaenyra, muito abalada, olha para a Baía de Storm's End, o assento Baratheon, e onde se deu o assassinato de seu filho Lucerys. A Rhaenyra parece devastada nessa cena, o que nos confirma que sim, o começo da segunda temporada vai ser momentos depois, né, horas depois, digamos assim, porque a Rhaenyra pode montar no Syrax e horas depois para Storm's End, horas depois do assassinato do Lucerys Targaryen, ou Lucerys Velaryon, do que aconteceu no final da primeira temporada, né? Próximo take, nós temos o Aegon Targaryen chegando para sentar no Trono de Ferro, e ele tá vestindo aquela roupa verde escura. Na coroação dele parecia que aquela roupa era preta, mas agora eu acho que por essa segunda temporada, pelo menos pelo trailer, eu quero que eles mantenham nos episódios a claridade, a estética desse trailer, porque ficou muito bacana, a gente consegue ver as coisas muito melhor. Ele tá vestindo uma roupa verde escura e o dragão no peito dele é dourado e não vermelho, como geralmente é o símbolo da casa Targaryen. E esse dragão dourado, claro que é o Sunfyre, o dragão do Aegon, que foi completamente ignorado na primeira temporada, né? Durante a coroação do Aegon, ele dá uma rasante acima do povo de King's Landing, mostrando seu poder enquanto montador de dragão, seu poder enquanto rei Targaryen, e a gente simplesmente não viu nada disso na primeira temporada. Na coroação do Aegon, a gente foi aquela cena ridícula da Rhaenys montada na Melyse. E aqui eu vou falar diretamente com a minha amiga Nath, minha amiga Natália, que ficou muito revoltada quando eu disse que aquela cena era besta. E outro dia a gente conversou a respeito, e aqui eu quero publicamente dizer o que eu disse a Natália. Aquela cena é besta porque ela não vai a lugar nenhum. A gente tem a Rhaenys montada na Melyse, aquela cena serve apenas para fechar a visão da Helena sobre a besta, sobre as tábuas, mas ela é uma cena meio sem sentido, porque ali a Rhaenys teve poder de fogo de simplesmente salvar milhares de vidas, de impedir uma guerra, simplesmente obliterando a facção verde. E aí depois ela dá uma desculpa besta, né? Na verdade, os produtores deram uma desculpa besta, que a Rhaenys não fez nada porque a guerra não era dela, o que não faz o menor sentido, porque a guerra era dela sim, uma vez que ela aceitou noivar as suas netas com os filhos da Rhaenyra e do Laenor, suas netas com os seus netos, né? Então ela resolveu noivar ali todo mundo dentro da família, noivar esses primos. Então sim, essa guerra sempre foi uma guerra da Rhaenys. Quando você está contando uma história que você coloca uma cena tão impactante, essa cena impactante tem que ter uma consequência, ela tem que servir inclusive para alguma coisa, e aquela cena não serve pra nada além de visual, de impacto, de vibes. E voltando à ideia do Sunfyre como uma atualização do símbolo da casa Targaryen, essa atualização também tá na logo da série, que agora é um dragão dourado. E esse hype em cima do Aegon e do Sunfyre é mais uma vez eles fazendo quem não lê os livros ficar assim esperando uma coisa que, sinto informar, não vai acontecer. Pra isso acontecer, eles têm que mudar muita coisa no Fire and Blood, muita coisa do original Fire and Blood, para que todo esse hype em cima do Aegon e do Sunfyre tenha algum resultado. E uma coisa que eu fiquei pensando enquanto eu via essa roupa do Aegon, e também tem algum momento que aparece o estandarte dele, que é verde escuro com o dragão dourado, eu pensei em que momento que a Alicent mandou fazer toda essa heráldica pro Aegon. Provavelmente ela mandou fazer as escondidas, enquanto o Viserys ia de Americanas. Continuamos na Sala do Trono na próxima cena, mas dessa vez nós temos uma visão geral dos aristocratas de Westeros que foram presos na Fortaleza Vermelha e obrigados a jurar lealdade pro Aegon.
em troca de suas próprias vidas. Passamos então para Daemon pegando seu elmo e vestindo a sua armadura com motivos de dragão e presumidamente indo para a batalha. Mas essa batalha parece ser nas Riverlands, porque ele não está em Dragonstone. Toda a paisagem aqui, o local, a sala onde ele tá, que a gente vê assim por trás dele, é muito diferente de Dragonstone. E a gente tem muitas plantas do lado de fora das janelas, né? Tem muito verde do lado de fora. Então provavelmente é na Riverlands e a gente tem uma batalha muito grande nessa região que vai ser mostrada nessa segunda temporada. A próxima cena é um soldado Targaryen de prontidão olhando assim de cima pro acampamento Targaryen embaixo, provavelmente nas Riverlands. E também temos, aí corta, né? E temos um contingente de soldados Hightower marchando também num cenário muito verde. E aí nós temos a nossa segunda narração, que é de Alicent falando com seu pai Otto, que chegou a hora de lutar as batalhas. Nessa cena, o exército Hightower também pode estar em direção ao que será o saque de Duncansale na Baía de Blackwater. E aí, nessa sequência, os soldados das casas de Westeros se alinham numa formação de batalha num campo enlameado, o que pode ser a continuação do frame anterior, pode ser um outro momento, ou pode ser momentos antes do saque. A nossa próxima cena é numa praia com planaltos verdes logo adiante. Pode ser qualquer lugar, mas aí a gente vê que tem ali umas pessoas com os barcos pequenos, então talvez sejam moradores da vila de Dragonstone. E ali em Dragonstone a gente vai ter toda essa procura dos bastardos Targaryen pra montar dragões, porque os pretos, a facção da Rhaenyra, tem muitos dragões que não tem nenhum montador e eles vão ficar loucos atrás desses bastardos pra montar esses dragões e pra lutar a guerra pelo lado da facção da Rhaenyra. A próxima cena temos Sir Criston Cole, que eu vou chamar, como o Daemon chama, de Sir Crispin, executando alguém, quem sabe o tal do Lord Dunkendale. O Crispin tá com o cabelo cortado, é o novo visual dele, o novo look, e ele usa também a corrente de mão do rei. Veja que diferença nós temos na estética. É o que eu tô falando da diferença da estética, que parece estar abraçando mais a origem dos livros do Martin, né? Por cima dessa armadura ele tem a corrente de mão do rei, que é diferente daquele broche da mãozinha segurando uma espada que a gente teve em Game of Thrones e a gente teve na primeira temporada de House of the Dragon. O Crispin substitui o Otto Hightower porque o rei Aegon começa a ficar impaciente com o avô, que quer resolver toda a situação ali da disputa de poder sem derramar muito sangue, mas ele, jovem, louco por uma batalha, se mistura logo com o Crispin, que nós sabemos que além de incel e homofóbico também é muito violento, e aí eles vão todo full batalha e vão querer Fire and Blood, sim. Inclusive, na cena a gente vê que tanto o rosto quanto a armadura de Sir Crispin estão sujos de sangue. E aí a gente tem uma sequência rápida do Aegon sentado no trono de ferro, como se ele estivesse olhando pra baixo, e a Rhaenyra com a coroa do pai, como se ela estivesse olhando pra cima, mas provavelmente essa cena são duas cenas diferentes, são dois momentos diferentes que só foram cortados assim pro trailer, né? Montados assim pro trailer. E rapidinho também a Alicent apagando um fósforo. No próximo frame nós temos um dragão cinza claro sobrevoando uma pessoa. Provavelmente esse é o dragão Sea Smoke em Driftmark, né? O Sea Smoke ficou em Driftmark depois do desaparecimento do Laenor. E talvez essa pessoa olhando pro Sea Smoke seja algum dos Dragonseed, né? Alguns dos bastardos. Depois nós temos um shot de um exército num campo verde, que talvez seja Rook's Nest, né? Porque nós temos confirmação na internet que a batalha do campo de Rook's Nest ela ocorre lá pelo meio da temporada. E aí chegamos na terceira narração, então já estamos nos aproximando mais lá pro final do trailer. Nessa terceira narração nós temos Princess Rhaenys falando com a rainha Rhaenyra. Nessa cena a rainha está naquela sala da mesa de pedra esculpida em Dragonstone, acompanhada dos gêmeos Carril e da próxima Rhaenys, que está sentada ali na mesa. Temos um perfil de Cloris Velaryon, que é a única vez que ele aparece nesse trailer. Temos Daemon descendo a espada em alguém que não sabemos quem, e temos Aemond olhando para o trono de ferro em uma noite de tempestade. Enquanto um relâmpago ilumina a sala do trono, nós vemos o que resta da heráldica Targaryen flanqueando a cadeira mais disputada da TV. E aí o que a Rhaenys diz para Rhaenyra é que não há guerra mais odiada pelos deuses que aquela guerra entre parentes, e não há conflito mais sangrento do que aquele lutado com dragões. Temos aí no próximo frame uma procissão de pessoas percorrendo um caminho gélido à noite em uma floresta, o que é provavelmente no norte. Talvez seja uma comitiva de Jace e Cregan Stark, a caminho da muralha, né? Nós já vimos num teaserzinho que o Winterfell sim vai aparecer na segunda temporada, como deveria aparecer. Nós vamos ter o Cregan Stark. A gente tem que lembrar também que o próprio Cregan Stark lutou
pequeno conflito civil ali pra ele conseguir o poder da casa Stark, porque o Cregan ascendeu ao poder ainda menor de idade, o tio dele era regente, aí quando ele atingiu a maioridade, o tio dele pensou, não vou te dar o trono de Winterfell, e aí o Cregan teve que lutar pra tomar o trono, tomar o controle da casa do próprio tio. O próximo frame que eu achei belíssimo, que foi o frame que ganhou o meu coração para esse trailer, nós temos a Alicent vestindo apenas uma camisola branca com os cabelos soltos, olhando para uma paisagem gélida, provavelmente nas Riverlands. Aqui, a Alicent é ninguém menos que a Dama do Lago, a fazedora de reis, só que no momento muito depressivo, por estar avaliando o preço que se paga pelo poder, e é um preço de sangue dos próprios filhos, sangue da própria família. No próximo momento nós temos Rhaenyra montada em Syrax, olhando para Sea Smoke, e a pessoa que agora vai montar o dragão de Laenor Velaryon. Bom, aqui claro que a gente vai apostar que na verdade é o Laenor Velaryon que vai voltar para ajudar na causa da família, né? Porque o que acontece? Nos livros a gente tem 2 bastardos Velaryon, que são os 2 irmãos Hall, Adam e o Alan Hall. Então provavelmente na série o Laenor Velaryon vai fazer um desses 2 personagens e vai montar o Snake. Ele vai voltar como se ele fosse o bastardo, mas é o Laenor Velaryon em pessoa que voltou para ajudar. Temos em seguida uma imagem assim panorâmica da paisagem próximo ao Fosso dos Dragões, e mais adiante nós temos a Fortaleza Vermelha. Passamos brevemente para Helena em seu traje de luto, com um finíssimo véu preto cobrindo o rosto enquanto ela olha para cima. Seguimos na procissão fúnebre onde a rainha acompanha o cortejo pelas ruas de Kingsland. E aí nas próximas cenas nós temos mais momentos de batalha em uma floresta e um campo tomado pela fumaça. Nessa mesma sequência nós temos fogo de dragão consumindo a artilharia dos verdes, o que nos diz que é o ataque de Rhaenys em cima da sua dragona Meleys na batalha de Rook's Nest. Nessa batalha, Rhaenys com a Meleys enfrenta sozinha Aemond em cima da Vhagar, a nossa própria Harry Kinsinger, e também o Aegon em cima do Syrax. A gente passa rapidinho para uma cena da Baela Targaryen voando Mundenser e gritando, mas não tem muito contexto, seguindo para Alicent correndo toda de verde durante alguma confusão ali nas ruas de King's Landing. Assim, nos livros, um momento em que a capital do reino é saqueada, mas isso é mais lá pra frente na história, então talvez eles tenham trazido isso pra segunda temporada, ou seja um outro momento, seja um momento completamente diferente. Segue-se para um pedaço do que vai ser Blood and Cheese na série, né, e a gente já sabe que isso acontece no segundo episódio. Passamos para Crispin batendo em um soldado durante a batalha, provavelmente em Rook's Nest, né, no Ninho das Gralhas, e a próxima cena é de Cargill Ball, que muito antes do Clegane Ball, e com uma conotação muito diferente, uma conotação bem oposta, irmão já duelou com o irmão nessa franquia. Os gêmeos Eric e Arik Cargill se enfrentam na Fortaleza Vermelha, e isso é bem emocionante no livro, né? Esse duelo abarca todo o simbolismo do conflito entre parentes, com um irmão dando cabo do outro, mesmo que exista amor entre esses 2 irmãos. A gente tem também uma sequência bem rápida do Aemond na Vhagar e a Rhaenyra na Syrax, mas isso não é a mesma cena, provavelmente são 2 momentos diferentes, porque uma característica da Rhaenyra, que não era bem vista, que não foi bem vista durante toda a Dança dos Dragões, é que ela nunca lutou com ninguém. Então toda aquela história que a gente tem no começo da primeira temporada, da Rhaenyra querendo ser uma princesa guerreira e ir para batalhas no lombo de seu dragão, aquilo nunca se realiza. O que se realiza é o que a mãe da Rhaenyra fala para ela, que o campo de batalha delas é a cama de parto, porque elas têm úteros reais, né? A Rhaenyra, ela tem uma sequência de vários filhos, ela inclusive tem aquela filhinha Nat morta, então nada dessa princesa guerreira que é ventilado no começo da primeira temporada se resolve em nenhum momento, porque a epítome da princesa guerreira que nós temos em House of the Dragon é a princesa Rhaenys em sua dragona Amelys. E aí nós chegamos ao final do trailer e finalizamos com a nova logo do dragão dourado sendo ali todo consumido por muito fogo. Então é isso, esses foram os momentos que eu consegui compreender desse trailer, com muita ajuda e com muita pesquisa na internet. Se você viu algum easter egg que eu não comentei aqui, deixa nos comentários, curte esse vídeo, compartilha com os amigos, me fala se você também sentiu nesse trailer uma mudada ali, uma aproximação maior com
com os clássicos do fantasy, com os clássicos do pseudo-medieval, que a gente teve muito nos anos 90, nos filmes, que a gente teve também em várias produções da BBC. Eu particularmente gostei muito desse trailer e tô muito ansiosa para essa segunda temporada de House of the Dragon, que estreia durante o verão no norte, o que é mais ou menos ali nos meses de junho e julho, se eu não estou enganada. Então é isso, depois eu volto com mais conteúdo. Até lá!